E nós entendemos que Carlão foi muito feliz debaixo de uma revelação de Deus quando mencionou, sugeriu esse tema. E o pastor Ricardo pediu para que nós dessemos sequência nesse tema, agora falando sobre igrejas fortes para tempos difíceis. Porque na realidade essa é a sequência divina. Famílias fortes geram igrejas fortes. Nós sabemos que os dias e os tempos não são fáceis. Então eu queria falar sobre esse tema, uma igreja forte para tempos difíceis. E para tempos difíceis, a unidade é uma das coisas que vai ser a força da igreja. Não existe igreja forte, família forte, empresa forte, qualquer instituição que seja forte e relevante, se de fato não houver no seio, no meio, o entendimento da unidade, da comunhão. E é exatamente isso que nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso de número 10. 1 Coríntios 1, 10. Paulo, irmãos, está aqui lidando com a igreja de Corinto, igreja que ele mesmo plantou e que agora ele está cuidando. E no contexto da igreja, Paulo recebe a notícia que havia ali partidarismo, havia ali alguns grupos, e esses grupos estavam trazendo um problema muito sério sobre a igreja, que é a falta de unidade, que é a divisão. Então, naquela igreja existia um grupinho que se considerava o grupo, que era o grupo de Paulo, a equipe de Paulo. Paulo era o líder. Havia um outro grupo ali, talvez uma célula ou duas, que era a célula de Pedro. Pedro era o seu líder. Havia aqueles que tinham Apolo, outro ministro do evangelho, como referência em suas vidas. E aqueles que se julgavam mais espirituais, eles se consideravam o grupo de Jesus, o Cristo. E Paulo percebe que essa mentalidade, essas atitudes, esses posicionamentos estavam trazendo fraqueza para a igreja, fraqueza espiritual. E aí Paulo vai corrigir porque ele entende e ele sabe que no ambiente espiritual da igreja local não havia espaço, irmãos, para o eu. Não havia espaço para o ego, não havia espaço para fazer prevalecer as minhas opiniões, as minhas preferências, o meu ponto de vista, os meus interesses pessoais. Então Paulo vai combater justamente isso, porque Paulo entendia que a força principal, motriz da igreja local, se chama unidade, comunhão, sermos muitos com um único propósito, que é glorificar, viver para Cristo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, uma das coisas que nós precisamos entender a respeito de unidade, da sua importância, que a unidade tem o poder de nos guardar. A unidade tem o poder de nos guardar. A unidade traz segurança para a nossa vida. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu não sei se vai conseguir projetar a imagem aí. É um vídeo de animais na África e um bando de búfalo. Eles caminhavam juntos, mas por algum motivo um filhote, ele vai pouco a pouco ficando para trás do rebanho. E à medida que ele vai ficando para trás, o rebanho vai se esquecendo um pouco dele. Ele vai andando mais devagar, daí a pouco ele se encontra sozinho, e um grupo de leões
cerca esse filhote. E naquele momento, por não entender esse princípio da unidade, ou por desfazê-lo, ou por desconsiderar, aquela manada de búfalo fica e faz com que aquele filhote se torne vulnerável ao ataque daqueles leões. E à medida que aqueles leões começam a atacar o filhote, lógico, a sentença estava já projetada sobre a vida daquele filhote, quando de repente a manada de búfalo volta, né, e começa a atacar aqueles leões e salvam a vida daquele filhote, né, que no caso, naquele momento, estava totalmente vulnerável. Então nós precisamos entender, irmãos, que talvez você ache, não, mas é só um vídeo. Não, esse vídeo revela um princípio poderoso que serve para todo ser vivo, que é o princípio da unidade, de manter a unidade. E a unidade, ela tem o poder de nos guardar. Todos nós, todos os dias, nós vamos nos deparar com problemas, com situações, com desafios, com dificuldades. E a realidade da vida é que se estivermos sozinhos, vulneráveis, nos tornaremos fracos e será mais difícil para aquele que está só vencer os problemas e as dificuldades da vida. Isso é um fato. Nós lidamos com isso. Seja problemas na família, seja problemas no trabalho, sejam problemas espirituais. Se nós estivermos sozinhos nisso, o diabo vai ter grande vantagem sobre nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Essa é a realidade, irmãos. Por isso que há uma luta muito grande. E o diabo está todos os dias tentando de todas as formas fazer com que haja entre nós desentendimentos, incompreensões, rancores, mágoas, ressentimentos, chateações, para que pouco a pouco nós venhamos a nos distanciar da vida da igreja, da vida da célula, do grupo espiritual, para que então ele possa te atacar, porque ele sabe que nesse momento você vai estar vulnerável. Então há uma luta para quebrar essa unidade, para quebrar essa comunhão, porque assim ele sabe que fica muito mais fácil nos derrotar. Não é à toa que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 4, 9 até o 12, que melhor é serem dois do que ser um, porque melhor tem paga no seu trabalho, porque produz mais. É melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como poderá se esquentar? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Em outras palavras, o que ele está querendo nos ensinar é o poder da unidade e de não estarmos só. Então precisamos entender. Talvez você vê constantemente nos grupos da igreja, nós falamos aqui, talvez o seu líder fala, da importância de você fazer parte de uma célula, de você estar inserido na vida da igreja, na comunhão dos irmãos. De alguma forma, diretamente, você está com a mão no arado, mas ao mesmo tempo que você está com a mão no arado trabalhando para o Senhor, tem um irmão que está caminhando ao seu lado, e você então não está só. Então você vê a gente sempre enfatizando a importância. Faça parte de um grupo. Faça parte de uma equipe, faça parte de um ministério. Sobretudo, esteja fazendo parte de uma célula, porque isso é proteção para as nossas vidas. Amém? Você pode virar para o irmão que está do lado e falar para ele, andar junto nos protege. Fala para ele. Isso nos guarda, irmãos. Isso é um princípio poderoso, por isso que é uma luta tão grande do inimigo, do inferno, para separar a igreja, para dividir a igreja, porque a unidade nos guarda,
Um outro princípio a respeito da unidade é que a unidade ela tem o poder de liberar o sobrenatural sobre nós. É incrível isso. E você precisa entender isso. Crentes maduros já entenderam esse princípio. Eles pegaram essa chave. A unidade tem o poder de liberar o sobrenatural sobre nós. Isso que o Carlão fez aqui, de convocar a igreja para orar por um motivo específico, tem um poder que muitas vezes nós não compreendemos. Eu sei que lá na sua casa você orou, então esses dias você tem orado, mas uma coisa é você entrar no seu quarto e você orar sozinho. Isso tem a sua importância, isso deve ser praticado, não deve ser negligenciado. Mas um outro nível de poder espiritual é liberado quando a igreja reunida ora junto. Caminha junto num único propósito, com um único objetivo. Então, nós precisamos entender essa realidade. O que Jesus está mostrando, e Ele quer mostrar para nós, é que um outro nível de realidade, de poder, de unção, de presença, é liberado sobre a igreja para batalhar nas regiões espirituais quando estamos juntos, quando fazemos isso juntos. Para você entender, abra sua Bíblia em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Olha, entenda isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Próximo versículo. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha que coisa interessante, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é que quando nós entramos em unidade entre 2 ou 3 irmãos, para orar por um motivo, para lutar por uma causa, para trabalharem juntos por um objetivo, o que ele está dizendo é que o céu concorda com isso, que o céu abençoa isso, que o céu libera uma medida de bênção, de poder e de unção sobre isso. Quando estamos juntos, quando concordamos na terra, ele está dizendo, será concordado no céu. Agora eu pergunto, tem como alguém concordar com você em alguma coisa, se você está caminhando sozinho? Tem? Não, irmãos. Então é tão importante esse princípio que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Vivam dessa forma, ajam dessa forma. Vocês vão precisar sair para combater o inferno. Vocês vão precisar sair para evangelizar. Vocês vão precisar fazer a missão, cumprir a missão. Ide e prega o evangelho a toda criatura. Mas vocês não irão sozinhos. E quando Jesus os enviou, como que ele enviou? Em pares, em duplas. Por quê? Porque eles precisavam viver e cumprir esse princípio de concordarem, de orarem juntos, de lutarem juntos, de andarem em unidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então a unidade, ela tem esse poder. Quando você ora na sua casa, Deus ouve, Deus abençoa, o Senhor libera a bênção. Mas eu quero desafiar você a dar a mão para sua esposa, dar a mão para os seus filhos, e como família, vocês orarem juntos. O poder de Deus vai se manifestar em outro nível, muito maior, muito superior. Eu me lembro que nós, antes de viajarmos para Cabreúba, vivemos um ano difícil, muita dificuldade financeira. E eu e minha esposa, nós orávamos por provisão financeira. E era final do ano, dia 31 de dezembro, nosso cartão já tinha esgotado a fatura e nós não tínhamos dinheiro para comprar
o alimento da ceia, da última ceia do ano. E eu orava, e a minha esposa orava. Mas eu me lembro que naquele dia, eu dei a mão com a minha esposa, com os meus filhos, e na sala da nossa casa nós oramos e pedimos a Deus por provisão. E concordamos em oração que Deus iria liberar provisão sobre nós, ainda naquele ano. Era o último dia do ano. E no período da tarde, a ceia seria à noite, no período da tarde, o pastor Ricardo bate a porta da nossa casa. E porque nós oramos em concordância como família, o pastor Ricardo bate na porta da nossa casa e fala assim: olha, teve um irmão da nossa igreja que ele fez um propósito com Deus. Se ele ganhasse uma causa que ele havia proposto no coração, ele daria uma oferta aos pastores. E ele me deu uma oferta e eu vim trazer a sua. Ele trouxe uma oferta de R$1.000 para nós naquela tarde. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Por quê? Porque há um poder que Deus quer liberar quando a igreja, quando a família, quando a célula está em unidade e ora juntos. Amém, irmãos? Um outro poder que é liberado na unidade é que a unidade ela tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. Mateus 16:13. Nós só podemos prevalecer contra o inimigo se andarmos juntos. Olha que coisa interessante. Mateus 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está dizendo que existe uma entidade, uma instituição, um tipo de povo, um tipo de gente, o qual o inferno não pode prevalecer. Quem é esse povo? É a igreja. E o que é a igreja? Senão a reunião dos santos, senão a comunhão dos filhos de Deus, senão a família da fé, senão o corpo de Cristo. E perceba que todos esses qualitativos, adjetivos, que eu usei para a igreja, está no coletivo, está no plural e nunca no singular. Então, veja, às vezes, nós achamos que nós sozinhos, se jejuarmos bastante, se orarmos bastante, se tivermos uma vida de santidade, nós iremos prevalecer contra o inferno, contra as portas do inferno. Em certa medida isso é verdade, porque existem níveis de batalha espiritual, de confrontos espirituais que você sozinho, você, o Espírito Santo, você consegue vencer. Mas existem outros níveis muito superiores de batalhas e realidades de confrontos espirituais que sozinho você não vai conseguir vencer. Você vai precisar ter e ser igreja. O contexto em que Jesus diz isso é que Jesus está chegando numa cidade, e o nome dessa cidade é Cesareia de Filipe, e essa cidade era uma cidade muito idólatra, e o nome da cidade era porque ali havia sido construído uma imagem gigantesca, né, ao imperador César Augusto, por isso Cesareia, que vem de César. Naquela cidade havia construído um templo, era uma cidade idólatra, e naquela cidade tinha uma caverna muito famosa, tenebrosa, assustadora, que havia muitos
podemos dizer, muitas lendas a respeito dessa caverna. E uma dessas lendas era que daquela caverna constantemente saíam demônios e espíritos malignos. E aí, o nome dessa caverna, se puder projetar, o nome dessa caverna era as portas do inferno. E quando Jesus está nesse cenário, nesse ambiente, diante daquilo que é conhecido como as portas do inferno, perceba, Jesus não está só. E não tem ali também um discípulo sozinho, mas Jesus está junto com a sua igreja. E igreja, ali é o que? Eclésia. Eclésia é chamados para fora. A origem da palavra grega, eclésia, é um grupo de pessoas que estavam em determinado lugar, mas que entenderam algo, receberam um chamado, atenderam a um propósito, a uma missão e saíram juntos como igreja, em unidade, em comunhão. Então Jesus está dizendo, olha, é para essa igreja, é diante dessa igreja que as portas do inferno não irão prevalecer. Porque as portas do inferno vão prevalecer, sim, contra uma igreja local em uma cidade, se ali não houver unidade. E as portas do inferno vão prevalecer, sim, sobre as igrejas de Itatiba, se não houver unidade. E as portas do inferno vão prevalecer, sim, sobre a igreja do Brasil, se nelas não houver unidade. Você entende o quanto é importante isso? Então, irmãos, Jesus está dizendo, olha, é para essa igreja, é diante deste povo, é diante desta comunidade, diante desta igreja que o inferno não prevalece, que anda em unidade. Jesus fala a respeito desse poder que seria liberado sobre a igreja e que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, porque ela andaria e viveria em unidade. Então, quais são as portas do inferno que estão diante de nós hoje, como estavam naquele dia diante de Jesus e dos seus discípulos? Porque as portas do inferno hoje não é mais uma caverna assustadora. As portas do inferno, na realidade que nós estamos vivendo, dias difíceis, se apresentam de outra maneira. E é essas portas que se colocam em oposição diante de nós e que, como igreja, caminhando em unidade, nós podemos vencê-las. Aí sim elas não vão prevalecer contra nós. Então as portas do inferno que estão diante de nós hoje, não é mais essa caverna assustadora, mas são as ideologias malignas que combatem contra o cristianismo. As portas do inferno que estão diante de nós hoje são as teologias enganosas que tentam penetrar na vida da igreja. As cavernas, as portas do inferno que estão diante de nós é a destruição dos casamentos, é a destruição da família, é a lei do aborto, é a ideologia de gênero e assim por diante. Essas são as portas do inferno que estão diante de nós, mas quando a igreja caminha em unidade, elas não podem prevalecer. Você pode glorificar a Deus por isso? Nada é impossível para uma igreja que caminha em unidade. Essa igreja será uma igreja imparável. Essa igreja será a igreja que diz lá em Apocalipse, cavaleiro branco, que saiu vencendo e para vencer. É essa igreja que prevalece. É por isso que nós precisamos andar juntos. É por isso que nós precisamos caminhar em unidade e comunhão, para que o inimigo não prevaleça contra a igreja do Senhor. Você sabe, irmãos, como igreja, eclésia, nesta cidade em Itatiba, nós precisamos entender que nós não somos competidores, mas cooperadores.
Não é um ministério competindo com outro ministério. Não é uma célula competindo com a outra célula. Não, não. Não é uma igreja competindo contra outra igreja. Não, não, não. No dia em que entendermos que não somos competidores, mas cooperadores, aí sim, um poder poderoso de Deus se manifestará. Quantos creem nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio. Então, não é a comunidade Teleios competindo com a Nazareno, não. É cooperando, caminhando junto. Não é a Nazareno, ou a Assembleia de Deus, ou qualquer outra denominação, competindo com a Bethel Church. Não. É cooperando. E aí se manifesta a unidade. Onde há unidade, há poder de Deus. E as portas do inferno não prevalecem. Amém, irmãos? Não é você na sua casa, marido, competindo com a sua esposa. Não, é cooperando com ela. Não é o pai competindo com o filho. Não, não, não. É o filho cooperando com o pai. Aí o poder de Deus se manifesta no nível em que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aleluia. Amém, irmãos? E, caminhando para o final, a unidade tem o poder de nos levar mais longe. Juntos podemos chegar aonde sozinhos jamais chegaríamos. Juntos podemos ser quem sozinho jamais seríamos. Esse é o poder da unidade. Veja, olha que interessante. A natureza, por isso que Romanos diz que a natureza revela a glória de Deus. Os princípios e a vontade de Deus. Eu não sei se você já parou para reparar, se você já viu no céu como voam as gaivotas. Quem aqui já reparou como voam as gaivotas? Se puder projetar a imagem. Olha que interessante. Quando você olha para essa imagem, que formato que você vê ali que eles estão transmitindo? Em formato de um V, não é isso? Então, quando nós olhamos para essa imagem, isto revela um princípio. Primeiro que você não vê uma gaivota voando sozinho. Segundo, que elas estão cooperando entre si para um bem maior, para um objetivo, para um propósito. Elas querem chegar em um determinado lugar. Quando em determinado lugar a temperatura cai muito, vem o frio, elas precisam voar para lugares mais quentes, onde vão encontrar segurança, conforto e alimento. E como que elas fazem isso? Juntas. Então elas se preparam nesse formato de V, e a gaivota que está na frente, ela vai puxando fila. Imagina o líder de célula, o líder espiritual, o pastor, o líder da empresa, o líder da família. Ele vai na frente quebrando a resistência. Ele vai na frente enfrentando os desafios. E à medida que ele vai quebrando a resistência, aquelas gaivotas que estão atrás, elas vão enfrentando menos dificuldades. E sabe o que acontece? Elas precisam caminhar juntos porque elas têm um propósito. Elas precisam chegar todas vivas, juntas, em um determinado lugar, para sobreviverem, para procriarem. Então, o que vai acontecendo com um determinado tempo? À medida que elas vão voando, a gaivota que está do lado assume a posição da que está na frente. E elas vão se revezando. Porque sempre é mais difícil para quem está na frente, para quem está liderando, para quem está encabeçando. Olha que coisa interessante, né? E elas vão se revezando, porque quando uma cansa, que está na frente cansa, a outra assume a posição. E assim por diante. E olha que interessante. As que estão mais atrás não param de fazer barulho, não param de gritar. Sabe por quê? Para motivar e incentivar a que estão na frente.
é como aquela igreja que não para de dar glória a Deus para incentivar o pastor que está pregando. Que diz amém. É aquela célula que é inflamada pelo poder do Espírito e está toda hora glorificando, porque sabe que estão juntos no único propósito, junto com o líder. Então isso fala o que é a respeito da unidade. Então somente juntas elas conseguem atravessar metade do planeta e ir para outro hemisfério, irmãos. Tem noção do que é isso? Tudo por quê? Porque elas seguem um princípio, o princípio da unidade. Caminham juntos, com um único propósito. É interessante, porque no nosso meio, muitas vezes, a gente vai esquecendo das gaivotas que ficam para trás. Será que como célula, será que como igreja, nós não temos feito isso? Deixado alguém para trás, talvez porque ela não consegue caminhar no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Nós temos falado sobre famílias esses dias. Eu estava meditando no carro enquanto vinha para cá. Você está aqui com a sua família, sim ou não? Quantos estão aqui com a sua família? Glória a Deus por isso. Mas você sabe, tem gaivotas aqui que a família dela não está aqui. Talvez é um adolescente que os pais não estão aqui. Talvez é uma esposa que está sozinha. A família dela não está aqui para incentivá-la, para motivá-la. E nós não podemos esquecer que essas gaivotas estão mais vulneráveis. Elas precisam mais do nosso apoio. Elas precisam mais das nossas orações. Elas precisam mais de nós ao lado, amém, irmãos? Então elas precisam que a sua família se junte a ela e ore pela família dela. O nome disso chama-se o quê? Unidade. Isso é unidade. Unidade não se faz com um, com dois, com metade. Unidade se faz com todos. Por isso que é importante que todos na comunidade de Teleios estejam envolvidos. Por isso que a luta do líder na célula é envolver todos, é trazer todos para perto. Ninguém pode ficar para trás. E o meu desafio é para que você seja um profeta da retaguarda. É que você seja um sacerdote da retaguarda. Você vai trabalhar pela unidade. Então você não vai esquecer de ninguém que porventura está ficando para trás. Não está vindo mais nas células, não está vindo mais nos cultos. Você precisa chamar ele para caminhar junto em unidade. E muitas vezes ele vai precisar que você caminhe do lado dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, isso é um princípio poderoso. Olha que interessante. Sem unidade, nenhum projeto humano pode avançar e ter sucesso. Não é diferente na igreja. Não é diferente na célula. Não é diferente lá na sua família. Ah, irmãos, como é precioso ver o envolvimento da igreja nesses dias. E se tem alguém que não estava envolvido nesses dias conosco, você precisa ser um profeta da retaguarda e chamar esse irmão para perto. Porque o que nós vimos nesses dias, toda a igreja, trabalhando junto, orando, jejuando, os casais aqui todas as sextas-feiras, mesmo cansados da semana, mas juntos. Que nós temos visto, que nós vimos ontem, a igreja envolvida, os irmãos trabalhando, uma grande equipe, um grande time, em unidade. E foi uma festa abençoada. Quantos gostaram? Foram dias abençoados e as bênçãos ainda vão se manifestar. Por quê? Porque havia entre nós unidade. Deus tem coisas grandiosas para você individualmente. Creia nisso. Mas Deus tem coisas muito maiores para nós como igreja, irmãos. Nada é impossível para a igreja que caminha em unidade. É importante que você entenda isso. Entenda isso. Quando andamos em unidade, então podemos sonhar alto, projetar grande, porque o nosso Deus é
grande, amém, irmãos? Então uma célula que caminha em unidade, que trabalha junto, é inevitável que ela não se multiplique. E quando ela trabalha junto, luta junto, o resultado final é o quê? Alegrar-se junto, festejarem juntos, comemorarem a vitória juntos. Isso é precioso demais. Isso é poderoso demais. Então eu quero que você saia daqui hoje, entendendo que igrejas fortes para tempos difíceis são igrejas que caminham em unidade. E nós somos essa igreja. Quantos dizem amém? Nós somos essa igreja, irmãos, porque caminhamos em unidade. E aquele que porventura não entendeu ainda esse princípio, nós vamos chamar para perto, nós vamos trazer para junto da célula, nós vamos trazer para junto do ministério, porque nós somos uma igreja que caminha em unidade. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quero ler o último versículo, Efésios 4:1. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então eu e você temos um desafio. E esse é o desafio que traz força para nós como igreja. Qual que é o desafio? Guardar a unidade, preservar a unidade, caminhar em unidade e viver em unidade. Quantos podem dizer amém? Aleluia.